a gente vai ver hoje, né, o Teorema de Tales, né? Hoje já é a nossa aula 11. Então, o que é que diz o Teorema de Tales? Então, vamos analisar aqui primeiro onde é que a gente vai avaliar, onde é que a gente vai estudar o Teorema de Tales. Então, considere que você tenha três retas paralelas. No meu caso aqui, do desenho, é a reta P, a reta Q e a reta R. Beleza? Então, eu tenho três retas paralelas. Cortadas. Então, quando você vê essa palavra cortadas aqui, quer dizer que está interceptada, está tocando, né? Está cruzando por duas transversais, S e T. Então, as transversais aqui que eu estou falando são essas retas aqui, ó, S e T. Então, simplificando, eu tenho três retas paralelas cortadas por duas transversais. Ok, o que acontece aí? Perceba que a reta S, ela toca as paralelas em três pontos. No ponto A, no ponto B e no ponto C. A reta T toca as paralelas no ponto D, no ponto E e no ponto F, né? Então, quando você tiver três paralelas cortadas por duas transversais, fica determinados aí 6 pontos, né? Eu coloquei aí essas letras maiúsculas para representar. Bom, esses pontos determinam segmentos de reta, né? Vários segmentos de reta. Então, dizemos que dois segmentos das transversais S e T são correspondentes quando seus extremos pertencem às mesmas paralelas. O que eu quis dizer com isso? O segmento, por exemplo, AB, né? O segmento AB, ele tem extremos no ponto A e no ponto B, né? São os pontos da ponta, vamos dizer assim, né? São os da ponta. Então, o segmento AB, né? Ele tem extremos A e B. Existe um segmento correspondente na reta T, né, que também tem extremos na paralela P e na paralela Q, que é o segmento DE. Então, segmentos que têm os extremos nas mesmas retas paralelas, né, você vai dizer que eles são correspondentes. Então, o segmento AB, ele é correspondente ao segmento DE. Beleza? O extremo aqui do segmento AB é o A, aí aqui é o D, ó. E aqui é B e aqui é o E. Então, são segmentos que têm, né, basicamente os extremos nas mesmas retas. Existem vários pares de segmentos correspondentes, né? Não existe só esses dois aí, não, numa situação dessa. Por exemplo, BC, né? O segmento BC, quem é o correspondente dele? O que vocês acham? É F. Né? Então, esses caras são ditos, né, segmentos correspondentes. Então, o BC é correspondente ao segmento EF. Bom, só tem esses dois pares aí de segmentos correspondentes ou tem mais? O que vocês acham? Tem mais segmentos correspondentes aqui? O AB é correspondente ao DE, o BC é correspondente ao EF. O que mais? No nosso desenho. Repete aí que eu não escutei. AD e DE. AD? AD? Ó, quando eu falo em segmentos correspondentes, eles têm que estar nas retas transversais, beleza? AC e DF. Observem aqui, ó. Eu tenho um segmento que é um grandão aqui, né, ó. O segmento AC, ele está na reta S. Tá aqui, ó. Esse segmento AC, ele é correspondente a quem? A DF. Perceba que eles dois, eles têm os extremos nas mesmas retas paralelas, ó. Beleza? Ó, os extremos deles são aqui no ponto A, aí aqui o outro no ponto D.
o outro aqui é no ponto C e o outro aqui é no ponto F. Então eles estão com os extremos na reta P e na reta Q. Então esse segmento AC é correspondente a DF, beleza? Então isso é que são segmentos correspondentes. Eles têm que ter os extremos nas mesmas retas paralelas. Ok. Dito isso, né, o que foi que Tales observou, né? Foi que Tales, esse cara aí, muito feliz, né, e barbudo, há 624 anos antes de Cristo, né? Se ele fez isso nessa idade aí, né, nessa época, é porque você também consegue entender isso no século 21, né? Não é possível. Então foi o que ele disse, foi o que ele descobriu, né? Ele descobriu que a razão, quando eu falar razão aqui, você vai entender divisão. Em matemática, razão é divisão. Então a divisão entre dois segmentos de uma mesma transversal, né, é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Vamos aqui analisar o que ele disse, né? Então o que é que você tem que pensar? Você tem que, primeira coisa, olhar os segmentos em cada transversal, né? As transversais são essas retas que estão, de certa forma, tortas, né? Entre aspas. Então vamos lá, o que foi que ele disse? Se eu pegar o segmento AB, né? Então está aqui um segmento na reta S, e dividir pelo segmento BC, que também é um segmento da reta S, né? Então se eu dividir esse segmento por esse, né, é a mesma coisa, ou seja, é igual a que se eu dividir os correspondentes desses dois segmentos na outra reta transversal. Quem é a outra reta transversal? A reta T. Então se eu fizer a divisão do segmento DE, porque é correspondente ao AB, né, pelo segmento EF, então essa divisão tem que dar a mesma coisa, beleza? É isso que ele disse. Se você dividir dois segmentos em uma das retas transversais, vai dar a mesma coisa se eu fizer a divisão correspondente lá na outra reta. É isso que ele falou. Isso é verdade, né? Bom, aí a gente tem três possibilidades então, né? Eu também posso dividir o segmento CB pelo CA. Como assim? Quem é o segmento CB? Esse pequeno aqui. Quem é o segmento CA? É o todo. Então, se eu fizer a divisão do segmento CB por CA, é a mesma coisa que se eu fizer essa mesma divisão nessa outra reta. Ou seja, FE, né, por FD. Precisando de números agora. Ok? A gente vai fazer. E vale a mesma coisa se eu fizer a divisão do segmento AB por AC, né, e DE por DF. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é a divisão, né, entre os segmentos de mesma reta transversal, certo? Com certeza, quando eu começar a mexer com números, né, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Então esse é o teorema de Tales, né, e é bem tranquilo de a gente entender isso. Vamos aqui com números que fica tudo mais tranquilo, né? Então vamos lá resolver um exercício aqui que diz o seguinte: as retas P, Q e R, representadas abaixo, são paralelas. E é importante ele ter dito isso, porque se as retas não forem paralelas, você não pode garantir o teorema de Tales, certo? Você só vai usar o teorema de Tales quando você tiver retas paralelas, né? No caso aqui, a gente tem três retas paralelas cortadas por duas transversais. Os transversais, vou chamar aqui reta S e aqui reta T. Determinar a medida x. Então, o nosso desafio aqui é descobrir o valor de x. Ok. O que é que diz o teorema de Tales? Observe a reta S, né, que é a da esquerda aí, a reta transversal S.
E aí você vai pegar e dividir dois segmentos da reta S. Então, você escolhe, né? Como está de cara aí, eu vou dividir o segmento que mede x pelo segmento que mede x mais 4. Essa primeira parte aqui, de certa forma, é uma escolha sua, né? Eu peguei esse segmento aqui, esse pedaço, e dividi por esse. Pronto, essa foi minha escolha. O próximo passo, a próxima divisão, não é mais sua escolha, né? Porque você vai ter que pegar o segmento correspondente ao primeiro que você pegou e o segmento correspondente ao outro que você também pegou. Então, eu vou ter que dividir o 3 sobre 5. A segunda parte aqui não é escolha, tem que ser assim, beleza? E pronto, aí você montou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? E aí é só resolver. A parte do teorema de Tales é essa aqui, ó. Aqui está o teorema de Tales, nessa primeira expressão. Pronto, como é que eu resolvo isso? É multiplicando em forma de x, né, que a gente chama, ou em proporção. Então vamos lá, eu vou pegar o x mais 4 e multiplicar por 3. Então vai ficar 3 vezes x mais 4 igual a 5 vezes x. 5 vezes x. Multiplicando aqui, né, usando a propriedade distributiva, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 4 dá 12, e aqui fica 5x. Eu vou pegar esse 5x, colocar no primeiro membro, e esse mais 12 colocar lá no segundo membro. Então vai ficar assim, 3x menos 5x, porque vem com sinal invertido, e o mais 12 vai menos 12. 3x menos 5x vai dar o quê? Vai dar menos 2x. E aqui é menos 12. Tem negativo dos dois lados da equação, você pode simplesmente arrancar eles daí, né? Você pode sumir com eles. Ou multiplicar por menos 1, que a gente é a operação formal que a gente faz, né? Pronto, se 2x é igual a 12, então só um x é quanto? 6. E aí morreu. X é igual a 6. Deu para clarear? Ali o x ser 3, não? Tipo, não é correspondente a outra que é 3. Repete aí que eu também estou meio morto. Tipo, o x não era para ser 3, porque o correspondente dele é 3. Não. Os segmentos correspondentes não necessariamente vai ter a mesma medida. Só vão ter a mesma medida se esses ângulos aqui forem de 90 graus, nas duas paralelas. Se forem, né? No caso aí não é. Beleza? Ah, entendi. Os segmentos correspondentes não têm a mesma medida. Só se essas retas transversais forem perpendiculares. Somente essa situação. Ou se elas forem paralelas, né? Essas duas situações, na verdade. Então vamos lá. Vamos fazer mais exemplos aqui que a gente com certeza desenrola. Vamos lá. Mesma coisa, determine a medida x, né, em cada figura, porque vai ter várias opções aí, né? Ó, novamente, repito, é importantíssimo estar informado na questão que as retas são paralelas. Se não tiver informado que essas retas são paralelas, você não pode garantir o teorema de Tales. Você não pode fazer essas divisões, certo? Você tem que ter alguma garantia que essas retas são paralelas. Se você não tiver dito no texto, você vai ter que cobrar. Ó, tem que ter no texto dizendo que isso aqui é paralelo. Senão não dá para usar Tales não, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho aqui as duas transversais. Eu vou chamar isso aqui de reta S. S não, que já tem, né? Vou chamar de reta P, reta Q. Então P e Q são as duas retas transversais. Então vão ser nelas que eu tenho que fazer aí as divisões. Eu recomendo fortemente que você comece sempre mexendo com a incógnita. Então eu vou começar aqui a pegar esse segmento aqui, ó.
Então, segmento X. Aí eu tenho que dividir o X por um segmento que está na mesma reta que ele. No caso aqui, o mais óbvio para a gente, para ficar mais fácil, é o 8. Né? Então, eu vou pegar o X e dividir por 8. Tranquilo? Aí agora eu vou lá na outra reta transversal, e vou dividir os caras correspondentes a esses que eu peguei. Se eu peguei o X e o 8, eu vou ter que dividir o 9, né, que é o correspondente do X, por 12, que é o correspondente do 8. E beleza, montei aí o meu teorema de Tales. Aí agora é só fazer conta. Ó, recomendo bastante que se essa fração aqui der para simplificar, simplifique. Então eu vou simplificar isso aqui por 3. Então vai ficar x sobre 8. A palavra simplificar já diz tudo, né? Fica mais fácil quando você simplifica. 12 sobre 3. Mas o resultado seria o mesmo, né? É, vai dar a mesma coisa. Mas evita de você fazer conta maior, né? Fazer multiplicações maiores. Então é melhor simplificar logo. 4x é igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. Pega esse 4 aqui e passa dividindo, né? 24 sobre 4. Portanto, x é igual a 6. Né? Ó, só para vocês verificarem. Ó. Ele está dizendo aqui que o x é 6. Então, ele está dizendo assim, se você pegar o 6 e dividir por 8, dá no mesmo que você pegar o 9 e dividir por 12. Isso não é verdade? Ó, verifique se é. Não dá a mesma coisa, né? É mesmo. Ó, se eu dividir 6 por 8, se eu dividir 6 por 8, né? Vai dar, simplificando aqui, né? Eu posso simplificar tudo por 2, dá 3 sobre 4. E aqui também simplificando por 2, por 2 não, por 3, fica 3 sobre 4 também. Vamos lá, Vitória está dizendo que não entendeu. Vamos ver aqui, Vitória, ó. A ideia aqui é eu escolher para início um dos segmentos, né? Eu escolhi o X, você pode escolher qualquer segmento, beleza? Eu escolhi o X. Beleza. O ideal é que você comece pela incógnita. Você poderia ter escolhido qualquer outro, mas fica melhor, fica mais organizado, né? Você começando pela parte desconhecida. Então eu escolhi o X. Eu sempre gosto de começar escolhendo o X, quando só tem um. Professor, Oi. se fosse eu faria assim, já que 12 está para 8, né? E assim como 9 está para x, eu fazia 12 dividido por 8, que ia dar 1,5, e o número, que divisível por 9, dava 1,5, né? No caso, seria o número mais a sua metade. 9 dividido para 3, 3 vezes 2 seria 6. Dá certo também. Mas é muita coisinha. Melhor fazer desse jeito mesmo, mais fácil. É porque a gente precisa fazer um processo, mas o que o Will está falando aí é que você pode também usar uma regra. O professor está mutado. Você pode. O professor tá baixo. Certo, é porque eu baixei aqui. Ó, você pode fazer igual ele está falando aí, né? Porque você pode usar também uma regra de 3 aqui. Você pode fazer sim a questão da regra de 3. O x está para 9, assim como o 8 está para 12, né? Ou simplesmente você pode fazer de cabeça. Qual é o número que dividido por 9 dá a mesma coisa que o 8 dividido por 12? Mas a gente precisa, como é que se diz, cravar aqui numa maneira, né? Vamos fazer sempre por aqui. Quem quiser fazer diferente não tem problema, contanto que faça uma coisa correta. Demonstra como é que se resolve do jeito que ele disse. Certo, deixa para outro exemplo, tá bom? Deixa eu só reforçar aqui. Reforçar aqui a dúvida da menina aqui, da Vitória. Ó, então o procedimento que eu usei nessa questão aqui foi o seguinte, que sempre dá certo com qualquer uma, certo? Eu escolhi um segmento, que foi o X, e dividi por outro segmento, que é o 8, na mesma reta transversal. Perceba que esses dois caras aqui são da reta Q. Alguém levantou a mão aí? Que eu vi um barulho aqui.
Acho que não. Mas vamos aqui. Não. Então, perceba que o x e o 8 é da reta Q. Então, eu dividi aqui dois segmentos da reta Q, que é a reta transversal. Aí depois você vai igualar, né, a divisão correspondente na reta P. Quem é a divisão correspondente? Bom, se você começou a pegar um x, na outra reta você vai pegar o 9, que é o correspondente. Se você depois pegou o segmento 8, na outra reta você vai pegar o 12, que é o correspondente. Então, na outra divisão, você tem que fazer 9 sobre 12 necessariamente. Ok? E aí pronto, montou essa proporção aqui, é só fazer a multiplicação em forma de x. Beleza? Aqui não tem segredo, é 12 vezes x. No caso que eu simplifiquei antes, né? Por 3. Então é 4 vezes x e 8 vezes 3. Aí o resto é só a equaçãozinha do primeiro grau. Vamos aqui. Na letra B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar novamente pegando x. E novamente, eu estou falando, isso aqui é uma escolha minha, né? De começar pegando a variável. Ok? Você faz aí a que você quiser, mas eu recomendo que vocês comecem pegando a variável porque fica mais organizado. Beleza, então eu peguei o segmento aqui, ó. Esse pedacinho aqui da reta transversal. Aí agora na mesma reta transversal eu tenho que tomar outro segmento. No caso aqui, como ele está dando aqui um segmento que mede 12 pra gente, então pegue o segmento aí que fica mais tranquilo, né? Então eu vou dividir x por 12. Ok. Agora preste atenção. O lado direito aí, né? A outra divisão, você não tem escolha mais. Ok? Você vai ter que dividir os caras correspondentes aos que você pegou na primeira divisão. Então, quem é o correspondente do tamanho x? É 6. Então, você vai ter que pegar o 6 aqui. Ok? Ah, e quem é o correspondente do tamanho 12? Quem é o correspondente do tamanho 12? É esse pedaço aqui, ó. E no caso aí, é 6 mais 2, né? Que é 8. Aí você tem que botar um 8 aqui. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. 8x. Não, vamos, antes de terminar isso aqui, vamos simplificar logo que fica mais tranquilo. Ó. Eu gosto sempre de simplificar. Por 2, né? Então aqui vai ficar x sobre 12 igual a 3 sobre 4. Aí multiplica agora em forma de x. Fica 4x igual a 36. X é igual a 36 por 4 dá o quê? Dá um 9, né? X é igual a 9. Beleza. E é isso. Comentando aí eu acho que na próxima dá pra gente fazer. Queria comentar essa regra do Euler que ele tá falando. Acho que dá pra fazer com essa. Ó, outras maneiras de fazer isso, né? Além dessa aqui que eu fiz, né? É você pensar assim. Quando você tem uma proporção, foi a que eu usei aqui, você pode inverter a ordem dos extremos. Então essa proporção aqui, você pode fazer assim também, ó. X sobre 6 igual a 12 sobre 8. Né? Ou seja, eu estou dizendo que você pode também, né, dividir os correspondentes primeiro, né, que também dá certo. Então, outra maneira de você fazer é você fazer a divisão dos segmentos correspondentes. Então, o que eu estou falando? É que se você pegar
um desenho que envolve o teorema de Tales, você pode fazer assim também, ó. Divide os correspondentes, então x sobre 6 é igual a 12 sobre 8, né? Você pode fazer assim também, que eu acho que é isso que o Yuri deve estar comentando aí, certo? Se você dividir os segmentos correspondentes, também dá a mesma coisa, porque os segmentos correspondentes eles são proporcionais, né? Então, tanto faz você dividir primeiro na reta transversal, né, igualar, ou dividir logo os correspondentes, tanto faz. Então, ou você faz por aqui, pelo meu método, ou você divide os correspondentes. E a dificuldade aí é equivalente, né? Porque, na verdade, você está com a mesma proporção, certo? Ó, isso aqui, essas duas proporções são equivalentes, não tem uma mais difícil que a outra. Beleza? Beleza, vamos lá. Professor, eu não entendi muito bem porque o senhor somou o 2, o 6 mais o 2 para dar igual a 8. Pronto, é porque eu tenho que pegar, Sara, os segmentos correspondentes. Então, por exemplo, o x aqui, o correspondente dele é o 6. Por quê? Porque se você olhar, eles dois, né, estão entre as mesmas retas paralelas. O x e o 6, beleza? Entendeu isso? Por que o x e o 6 são correspondentes? Ó, o x e o 6, se você olhar, eles estão dentro, de certa forma, das mesmas retas paralelas. Certo? Isso acontece também com o 12, né? E de certa forma aqui, o 2 mais 6. Certo? Aí 2 mais 6 aqui. O 12, ele está sendo formado pela reta R e pela reta T. Né? Ó, os extremos aqui do tamanho 12 tá na reta R e na reta T. Aí eu tenho que pegar o correspondente ao 12 na outra reta. Aí o correspondente é o cara formado aqui também na reta R e na reta T. Que no caso aí é o segmento grandão. É esse aqui, ó. Aí esse segmento grandão aqui, ele mede 8. Porque é o 6 mais 2 aqui. É 2 pedacinhos a união dele, né? Tranquilo? Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Você pegou o grandão da esquerda e o grandão da direita. Você tem que pegar os correspondentes. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Vamos mais uma. Agora tome cuidado. Ó. Novamente ele diz aqui que tem 3 retas paralelas. Cadê elas, né? Ó, agora elas estão deitadas. Ó. Elas estão deitadas aqui, ó. Então é como se você tivesse... Você tem que estar olhando virado aqui, ó. Certo? Então o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui um segmento. Que eu posso escolher, né? Eu vou escolher um que tenha X. Então eu vou pegar aqui o segmento, ó. X mais 1. Isso aqui novamente eu falo. É uma escolha minha, né? Você poderia começar com qualquer um desses 4 segmentos aí. Beleza. Se eu escolher o x mais 1, agora eu vou escolher outro segmento na mesma reta que ele está. Né? Eu tenho que pegar um segmento na mesma reta que o x mais 1 está. Então, no caso aqui, como já tem um indicado aqui o tamanho, né? Você tem que facilitar as coisas. Então, eu vou pegar também esse segmento aqui que mede x mais 2. Beleza. Tranquilo? Então, eu escolhi aí dividir esses dois segmentos. A próxima divisão, você não tem escolha. Você vai ter que dividir quem? O correspondente do x mais 1. Quem é o correspondente do x mais 1? Esse aqui que tem tamanho 8. Ó. E embaixo aqui tem que ser o correspondente do x mais 2. Que no caso aqui é o 10.
porque eles estão dentro da mesma reta, das mesmas retas paralelas. Então aqui é o 10. E fechou. Aí é só conta agora. Vamos simplificar essa fração. Tudo por 2, né? Então vai ficar x mais 1 sobre x mais 2 igual a 4 sobre 5. Vamos lá, multiplicando aqui, vai ficar 5 vezes x mais 1. Vou escrever para ficar mais... igual a 4 vezes x mais 2. Estou fazendo essa multiplicação aqui. Esse 5 ele multiplica tanto o x quanto o 1. Então vai ficar 5x mais 5 igual a 4x mais 8. Ok? 5x menos 4x igual a 8 menos 5. 5x menos 4x dá x. 8 menos 5 dá 3. E é isso. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, né? Tranquilo. Vamos lá. Do outro lado, esse segundinho. Fechou? Não. Vamos lá. E agora, né? Ele diz aqui que R é paralela a S. Essa reta é paralela a S. O que eu vou fazer aqui? Alguém quer arriscar? Dizer qual divisão tem que fazer? Eu vou arriscar. X dividido por X. Não, X dividido por 4 e 9 dividido por X. X dividido por 4, 9 dividido por X, né? Vamos ver. Ó, como é que você vê essa questão aqui? Esse ponto de cruzamento, né? Esse pontinho aqui, você pode pensar como se tivesse outra reta paralela aqui, ó. Não tem nenhum problema, certo? Você pensa aí, imagine que tem outra reta paralela aí. Então aí você tem 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. O que acontece? Estão se cruzando, né? A ideia aqui é você pensar como se não estivesse. Como assim? Vamos tentar desenhar essas retas aqui como se não estivesse. Então, tenta afastar essa reta aqui para a esquerda. Então, vamos botar ela para cá, assim, ó. Então, aqui seria 9 e aqui seria x, não é assim? Aí, pega essa outra reta e coloca para cá. Então, a reta ficaria assim. X e 4. Aí, você fica com a mesma situação, né? Você translada as duas retas. Você desloca as duas retas para evitar esse cruzamento. Então, no caso aqui, você vai ter que fazer... Você vai dividir o x por 4, né? Do jeito que o rapaz falou aí. E o 9 por x. Ok? Em outras palavras, você vai dividir, né, os caras da mesma reta. Se você nem quiser, você não precisa fazer esse desenho que eu fiz. Certo? Você não precisa fazer esse desenho que eu fiz. O que você vai fazer? Dividir os segmentos na mesma reta. Então, por que eu dividi o 9 por x? Porque o 9 e o x, ó, eles estão na mesma reta, ó. Então, 9 por x. E depois, o x por 4. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Então, para você não errar, é você pensar nisso. Eu tenho que dividir os caras que estão na mesma reta. Certo? E aí, pronto. Fazendo aqui a multiplicação, x vezes x é igual a 4 vezes 9. X vezes x, né? Dá x ao quadrado.
Um número ao quadrado que dá 36. Qual é esse número? 6. 6. Ou o menos 6 também, né? Só que menos 6 não cabe aí porque é um tamanho, Raiz né? quadrada de 36. Né? O menos 6 seria uma resposta, só que isso aqui é um tamanho, não fica negativo. Beleza? E é isso, pessoal. Então, a aula de hoje foi sobre o Teorema de Tales. Qualquer dúvida, quando passar exercício, a gente reforça mais isso.